Tudo bem? Eu sou a Evelyn e hoje estou iniciando essa live. Vou convidar o meu professor Christian Magalhães, porque ele abriu a live. Eu tentei entrar e meu Instagram fechou. Não sei o que aconteceu, então nós vamos tentar por esse caminho aqui. Eu abro a live. Olá, professor, boa noite. Vou tentar por aqui para ver o que acontece, tá? Seja bem-vindo. Esse é um momento muito importante para mim, porque eu já estou percebendo o meu desenvolvimento na minha comunicação. Olá, professor! Que bom, Tudo fiquei bem, Bárbara? preocupada. Olha Tudo bem, só, sim, e eu acho que você? o meu Instagram ele está premiado. Várias pessoas receberam reels de 60 segundos e o meu perfil não recebeu. Eu tinha visto que estava liberado para 100% das contas. Me conta, no seu você recebeu reels de 60 segundos, Bárbara? Ainda não, no meu Ainda ainda não não. também? Eu Interessante. conheço algumas pessoas que ainda não. Por Legal. conta da loja, eu gosto quando tem novas ferramentas, né, para usar, E você tem mais mas de um ainda não. perfil, né, Bárbara? Em nenhum deles você teve atualização? Não, ainda não. Nem no da loja e nem esse daqui, que é o meu Ó, perfil pessoal. no meu outro eu recebi, eu consigo fazer. Mas eu vou iniciar a live, Bárbara, com a proposta desse nosso encontro. A gente tentou duas vezes, gente, e o Instagram é uma caixa de surpresas, a gente tem que ter muita paciência e respirar e agir diante do que aparece para nós. Convidei a nossa amiga Bárbara, incrível e fantástica, para a gente fazer essa live. E esse quadro se chama De Frente com Christian, e hoje eu estou de frente com Bárbara, para a gente trocar um pouco de como é que é essa nossa caminhada aqui no digital, porque eu vejo que muita gente compara os bastidores que tem com o palco de outra pessoa. Então, muitas vezes eu me comparo com a Bárbara, que eu vejo na telinha, e essa nossa conversa é muito para a gente conhecer um pouco da Bárbara por trás da tela e para você perceber que as mesmíssimas dificuldades e obstáculos que você está enfrentando agora, ela também está, eu também estou, ou ela já enfrentou, e isso é muito importante da gente naturalizar. Bárbara, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Eu ainda não assisti aquele vídeo que você me mandou. Hoje eu estou até bem suado da academia, tá de um lugar para o outro assim, para eu conseguir dar conta de tudo. E eu queria que você compartilhasse como é que foi essa sua transição entre você decidir, quero produzir, quero monetizar, quero conquistar de alguma forma algum tipo de faturamento na internet. Como que foi essa transição? E se você quiser falar sobre o papel da câmera nela, eu acho muito relevante também. Então, iniciou no ano de 2020, quando eu perdi o emprego, ano passado. Então, eu estava no meio da pandemia e pensei numa forma de ganhar dinheiro, ficando em casa junto com meus filhos, porque no início da pandemia eu estava com muito medo. Tinha medo de sair de casa, tinha medo de tentar um outro emprego. Então, como eu estava no seguro, eu pensei assim, é o tempo de eu me organizar e abrir meu próprio negócio. Então, eu pensei em vender roupas e me matriculei em um curso de marketing digital. E a professora sempre falava, vocês precisam aparecer nos stories para vender. Se não aparecer, não vende. Então, essa parte eu entendi. Mas ela não me ensinou como aparecer nos stories. Então, eu tentava gravar e gravava várias vezes e não postava. Não postava, eu não gostava do que eu via. E também tinha a dificuldade que eu tenho muitos clientes que são surdos. Então eu pensava, como eu vou conseguir falar em português, falar em libras, e naquele momento eu tinha que deixar a vergonha de lado. Então eu não conseguia administrar isso aí, mas eu sabia que precisava. Então eu comecei a trabalhar isso em mim e sempre contratava pessoas para divulgar a minha loja. Mas não era bom, eu perdia dinheiro, eu gastava muito, às vezes não tinha retorno. Aí comecei a pensar, como que eu vou fazer isso? Eu tenho que ter coragem. E comecei a estudar mais, comecei a tentar mais e comecei a aparecer nos stories realmente. Mas ainda não estava do jeito que eu queria, eu perdia um dia inteiro para fazer um provador de roupas.
né? E isso não é bom. Eu estava perdendo o tempo que eu poderia estar com meus filhos, perdia o tempo que eu podia estar produzindo atividade da faculdade, que eu ainda sou estudante. Então, eu ficava pensando, foi quando eu encontrei o seu perfil. Eu acredito que o primeiro vídeo que eu vi seu foi aquele que você gravava várias vezes, que estava com uma cabeça. Uma Ai, caveirinha, não né? lembro. Isso! Aí Uhum. você estava gravando várias vezes, aí eu vi aquilo ali, eu disse, ali sou eu, gravando várias vezes. Eu não posso perder esse tempo, minha gente. Preciso saber como fazer. Então, foi quando eu acessei o seu perfil e vendo tudo, eu já aprendi bastante, já fui tentando colocar em prática algumas coisas, a respiração quadrada, a questão de gravar em pé, porque eu gravava sentada, às vezes falava, mas ficava com a postura meio assim, que não, sabe? Então, em Uhum. pé eu consigo, inclusive agora eu estou em pé, e eu me sinto bem melhor, descalça, tá? Sem sapato aqui na live, ninguém tá vendo. E no meu trabalho também me ajudou muito, Christian. Estou gravando em pé. E hoje, para você ter uma ideia, eu pessoalmente divulgo a minha loja. Hoje, eu recebi a proposta de fazer um curso de Libras dentro da instituição que eu trabalho, porque além da loja, eu consegui um novo emprego. E eu fui para tentar administrar as duas coisas. Hoje eu estou me organizando para. A Evelyn falou, minha xará, nome igual, falou, aquilo sobre o prisma é um divisor de águas. É verdade, é É verdade. E familiar para olha, você, Bárbara, essa o explicação prisma, do prisma? sim, é aquela ideia que aqui está a maior parte das pessoas e aqui vai meio que afunilando, sabe? E aqui é o que a gente vê. Seria como aquela ideia da ponta do iceberg? Também faz sentido, mas essa ideia que você trouxe está muito ligada ao funil de vendas, que vai afunilando, aqui estão pessoas mais É, esse eu frias. conheço, já estudei. Ah, Essa obrigada, questão Evelyn. do prisma, e aí você me do disco do Pink Floyd, uma banda que se chama Dark Side of the Moon, o disco. E nesse disco vem uma linha assim, passa por um prisma, uma linha branca, e o prisma transforma esse raio de luz em vários raios de luz do outro lado. Lembrei do prisma. E É perpassa preto e por. branco, né? A capa do livro. É, E aí tem um quadro. Lembrei. é, passa por a gente entender que a câmera do nosso celular é exatamente isso. Eu direciono a linha do meu trabalho, a minha atenção, o meu foco por um único raio de luz e a câmera faz esse papel de levar para 6 pessoas, inclusive para minha mãe maravilhosa que acabou de chegar na live. Boa noite, mãe. Seja muito Boa bem-vinda. noite, Cláudia. Que bacana, Bárbara, que porque você tinha um sonho de ensinar Libras. E aí está acontecendo, Bárbara. Fala mais sobre isso. Sim, eu estou no estágio, que é um estágio obrigatório, mas só a palavra mesmo é obrigatória. Eu estou curtindo muito esse momento, estou aprendendo muito, estou tendo orientação da professora, e eu estou agregando os conhecimentos na área da oratória para me ajudar nesse processo também. E como eu estava falando antes, na instituição onde eu trabalho, recebi a proposta de ensinar Libras também lá. E aí, se fosse há um ano atrás, eu ficaria morrendo de medo. Mas hoje eu vi isso como uma possibilidade de aprender mais, porque o curso é todo online. Então, eu estou tendo o desafio de gravar as aulas. Gravei a divulgação do curso, que foi o que eu enviei para você, coloquei legenda, adaptei tudo. E assim, a resposta teve duas aulas já, duas aulas pelo Zoom, e já gravei o material todo que está lá salvo. E nessas duas aulas, o feedback é o melhor possível, que a aula é leve, que eu dou atenção para cada um,
Mas eu estou usando o que eu aprendi com você. Exatamente igual. Eu chamo pelo nome. Se alguém tem uma dúvida, não deixo passar. Depois volto e digo, você quer perguntar alguma coisa? Então, antes eu ficaria com vergonha, com medo. Eu parava de falar para respirar, porque até hoje eu ainda falo muito rápido. Mas hoje eu consigo terminar minhas frases. Antes eu não conseguia, eu me perdia no pensamento e às vezes não conseguia terminar, aí eu terminava com é isso. Que logo no início, na primeira mentoria, você me ensinou, eu aprendi aquilo ali, estou levando para a vida. Muito lindo, Bárbara. E você falou aí, né, que esse convite que hoje você aceitou com muita alegria e muito sentido, em outro momento você veria como uma ameaça. E eu vejo que quando a gente se põe no nosso lugar e a gente entende o nosso tamanho e nosso compromisso, a gente muda de paradigma. E esses convites param de ser uma ameaça e se tornam uma possibilidade, como você trouxe, ou uma oportunidade. E depois acho que cabe até a gente refletir um pouco qual é a diferença de uma possibilidade para uma oportunidade, mas eu acredito que a gente está do mesmo lado, Bárbara. A gente começa a perceber os benefícios que a gente vai ter com essa caminhada. Eu gostei muito do símbolo da vergonha, achei muito interessante. E mesmo com vergonha, a gente aceita, né, Bárbara? A gente vai. O que acontece às vezes comigo, Bárbara? Eu digo sim, só que o não ele vem até na minha garganta. Aí eu seguro esse não, eu engulo e digo sim. E eu me lembro muito bem, Bárbara, quando a gente se reuniu para conversar uma vez, e você me trouxe uma série de dúvidas em relação a fazer o curso, em relação a começar esse desenvolvimento, que eu te falei assim, Bárbara, dá o passo que o universo, que Deus coloca o chão. E se você fizer isso, isso e isso, você vai alcançar. O Robson está aqui. Robson, eu acho que foi com você, né, que o professor Fabossi ensinou para a gente a diferença de expectativa e objetivo. Não, na verdade, acho que foi a Gláucia que me ensinou isso hoje. Para você, Bárbara, qual é a diferença de expectativa e objetivo? Então, objetivo é onde eu quero chegar. Mas expectativa é onde eu quero chegar também. Eu não consigo entender a diferença. Tem diferença? Consegue, Bárbara. Eu me empolguei quando Me eu vi explica. você fazendo assim, olha. Se permita fazer assim por um pouco mais de tempo, para você pensar na pergunta que eu te fiz. A gente precisa aprender, Bárbara, a sustentar o nosso silêncio. Se você sustentar o seu silêncio com propriedade e segurança, você pode se dar, eu ia dizer o luxo, mas você pode se dar ao papel e à responsabilidade de pensar para responder uma pergunta. Então pensa mais um pouco, Bárbara. Existe uma diferença significativa entre você ter a expectativa que algo aconteça e você ter o objetivo de que algo aconteça. Vamos pensar mais um pouco. Encontra uma diferença aí para nós, Bárbara. Ó, expectativa, o sinal é esse. Expectativa é quando eu tenho esperança que uma coisa aconteça. E o objetivo é onde eu quero chegar. Então, eu preciso ter objetivo, esperança que aquilo aconteça e também lutar para que aquilo aconteça, estudar, me esforçar para chegar até o objetivo. Mas sempre Legal. acreditando ou não. Sempre acreditando. Se a gente não acredita, como que faz? Eu não consigo pensar numa forma. Ô, Bárbara, que genial você recorrer a um recurso muito especial que você tem, que é o domínio de uma outra forma de se comunicar, utilizando sinais, para sair de onde você estava. Por exemplo, eu te fiz uma pergunta e você falou assim, Christian, eu não consigo pensar. Eu falei, não, Bárbara, você consegue. Se dê ao luxo de pensar, se dê o papel, a responsabilidade de pensar, e aí você foi nos símbolos. E aqui eu encontrei uma ligação muito interessante, Bárbara. Porque na expectativa, a gente espera. Olha que legal, eu cruzo as minhas pernas, sento e espero. Eu tenho expectativa
que essa live aqui vai ser incrível. Agora, no objetivo, tem movimento. Olha que interessante. No objetivo, eu me movimento para alcançar alguma coisa. Então, a diferença é a seguinte, Bárbara. A expectativa, ela traz essa ideia de esperar. O objetivo traz a ideia de você traçar um plano de ação, de você entender uma estratégia e com movimento e execução, você buscar aquilo que você quer. Existe uma diferença muito grande, Bárbara. A esperança, ela é crucial. Eu acredito que sem esperança, sem otimismo, o seu objetivo ele não se sustenta. Mas a diferença prática é que a partir do momento que você passa a ter objetivo, você passa a se responsabilizar pelas coisas. Porque na expectativa a gente terceiriza muita coisa. Eu tenho expectativa que eu seja convidada para dar aula na faculdade. E aí, você foi chamada, Bárbara? Não, a mulher não me chamou. Então você terceiriza, você espera, você se coloca nesse lugar que não tem protagonismo. Agora, o meu objetivo é dar aula na faculdade. Olha, e aí, como é que tá? Eu ainda não fui procurar a faculdade. Já chama para si, né? Já assume a responsabilidade. E aí eu vejo que você, diante daquela nossa conversa, você assumiu a responsabilidade, fez os exercícios do curso, entrou e comentou nos vídeos de muita gente. Com certeza isso te ensina demais, Bárbara, porque você se coloca em contato, você se coloca para refletir. E eu trago aqui essa sugestão, Bárbara, que a partir do que eu vi na live de hoje, de você se lembrar dessa grande força e recurso que você tem, que é a profundidade em outra forma de se comunicar. E se lembrar sempre que uma complementa, cresce, beneficia a outra. Fez sentido para você, Bárbara, essa diferença entre expectativa e objetivo? Sim, agora fez todo sentido. Inclusive, o sinal não vai me deixar esquecer. O sinal é Aham. assim, com essa configuração de mão, ó, parece mesmo. Sentado e com a perna cruzada. Nossa, eu Então, é gostei isso. Eu tenho demais. objetivo. Então, fez muito sentido, né? Uma língua visual. Então, alguns sinais fazem muito sentido para a gente também. Então, Bárbara, porque a gente cria sentido através de analogias, né? A gente atribui sentido. E como você é uma professora de sinais, eu, inclusive, trago para você esse convite sempre de pensar em analogias. Porque a vergonha, sim, é óbvio que isso daqui traz uma ideia de bochecha rosada, vergonha, mas é óbvio para quem? Então, na hora de você ensinar, a gente sempre se lembra do poder das perguntas. Gente, quando a gente tá meio ansioso, tá meio sem saber se dá conta de alguma coisa, o que que acontece no nosso rosto? Sei lá, ele mexe. Não, parecido, mas algum aspecto visual que muda. O seu aluno, ele vai trilhar o caminho dele e aí ele vai te falar, fica vermelho. Isso, isso. Então, o símbolo da vergonha é como se a gente quisesse que o nosso rosto ficasse vermelho. Lembra disso. A pessoa vai se recordar muito mais facilmente. Aí você fez um gesto aí que é assim. E aí você pega o gesto e conversa com ele. O que que esse gesto aqui me transmite? Esse gesto aqui, ele diz o quê, Bárbara? Esse aqui é lembrar. Lembrar. E aí a gente começa a viajar. Depende do contexto. Aham, olha, aí tem as E são complexidades. sinais. Isso. É uma língua com gramática e com toda a complexibilidade que uma língua tem. Nossa, e eu acho fantástico quando você nos recorda isso, Bárbara. E olha que interessante, mais um ponto para a gente evidenciar, que às vezes a gente se julga por repetir certas coisas, mas justamente pela repetição ocorre a sedimentação do conhecimento. Então, muita coisa a gente realmente vai dizer com frequência. Primeiro, que o Instagram não entrega o nosso post para todo mundo. Segundo, que algumas pessoas vão precisar de mais tempo para assimilar aquilo. E aí eu tô te dando esse feedback positivo, Bárbara. Eu gosto muito todas as vezes que eu te vejo reforçando essa complexidade da língua, dessa forma de se comunicar, de uma maneira tão, tão firme,
que não passa, não é dura, mas é firme. Você não fala assim, gente, é difícil demais. Você fala assim, gente, é uma língua com todas as complexidades que uma língua tem. Sem fazer terrorismo, sabe? Sem romantizar. E o Renato Cury, ele é um professor, um facilitador de cursos, e ele disse outro dia o seguinte, Bárbara, essa é uma daquelas frases que de vez em quando você me manda e fala assim, Cris, lembrei de você por causa dessa frase. Difícil é tudo aquilo que eu ainda não tenho recursos para lidar. Olha que interessante, porque seria difícil para você, ano passado, gravar esse curso. Mas agora você tem recursos para lidar com isso. E você está gravando. É complexo, mas olha só que incrível, né? Acho que a diferença do que é difícil e do que é complexo é isso. O que é difícil a gente não tem recursos para lidar. O que é complexo, existem várias camadas ali, várias buscas, muita profundidade a se alcançar, mas a gente sabe e a gente conhece os recursos para fazer. Faz sentido, Bárbara? Faz todo sentido, principalmente agora que eu tenho alguns recursos e estou conseguindo colocar em prática e ver resultado muito rapidamente, Christian, muito rapidamente. Hoje de manhã eu fui convidada para participar de uma orientação que o professor lá do Instituto Federal está orientando um grupo de alunos que quer falar sobre inclusão e criar um aplicativo que ajude nessa comunicação. Olha só que interessante. Ele me convidou para falar como pessoa que conhece da comunidade surda, para eu dar alguma contribuição. Eu aceitei. E aí, naquele momento que eu entrei, eu falei minhas ideias, vinham vindo aqueles insights. Eu aprendi essa palavra com você. Interessante. E aí, vieram muitas ideias, e eu estava anotando, ele também estava anotando, eu lembrei de alguns títulos, já fui avisando, ele foi anotando. Quando terminou, ele disse, você está falando muito bem. E há um ano atrás, eu trabalhei junto com ele na escola que eu trabalhei, e ele falou que a minha dicção não era assim, que eu não me expressava tão bem. Eu falei para ele, 3 meses de curso de oratória, à distância. Aí ele, eu não acredito, você está falando muito bem, parabéns. Aí eu fiquei tipo assim, nossa, é real, porque às vezes a gente vai trilhando o caminho e não consegue perceber essas nuances, essa diferença, esse progresso real, né? Eu apenas estou indo, estou aprendendo, quando eu tenho tempo faço atividade, eu leio, assisto as TEDs que você me manda, eu vejo tudo, vou treinando, conversando, marcando lives com amigas, amigos, vou treinando, mas às vezes a gente não percebe. E é importante perceber isso, falar sobre isso, porque antigamente eu pensaria assim, eu não vou falar sobre o meu progresso, eles vão pensar que eu estou sendo metida. Nossa. Bárbara, eu quero te dar O esse feedback. auto-julgamento. Quero te dar esse feedback agora que eu não senti o mínimo ar de arrogância nisso que você contou a sua história, sabe? E que fique marcado isso na sua cabeça e que se tiver alguma voz te falando besteira aí na sua cabeça, silencia. E eu tô te dizendo aqui agora que eu vi uma mulher com muita humildade se colocando do tamanho que ela tá. Gente, eu era assim, trabalhei, fui, dediquei e recebi esse feedback, tô me sentindo assim. Só para evidenciar, sabe, Bárbara? Porque às vezes falta, né, essa visão externa, como veio a do seu professor. E enquanto você estava falando, eu me lembrei muito do seguinte: você tem filhos, né, Bárbara? E aí você que cria seus filhos, eles vão crescendo, você sabe que está crescendo, mas eu acredito que se eu ver eles hoje e ver eles daqui a um ano, eu vou falar assim, Bárbara do céu, que isso mudou completamente. Ou quando eu vejo primos que eu não via há muito tempo, a gente nota essa diferença. Mas a gente que está em intenso contato, às vezes a gente não consegue dissociar, né, do cotidiano, a gente vê sempre, a gente acompanha muito a evolução. Por isso que são importantes esses feedbacks para dar clareza para a gente. O que precisa ser mantido, o que precisa não ser mantido, precisa ser retirado, ou o que a gente ainda não faz, que vai complementar o nosso trabalho. E eu queria muito que você desse um recado, Bárbara, para as pessoas que ainda estão nessa situação que você relatou, de recusar convites, de postergar o vídeo, de gravar várias vezes, ou de se comunicar
e receber esses tipos de feedback relacionados à dicção, qual dica que você dá? E eu quero muito também, Bárbara, eu queria evidenciar uma coisa na sua fala que eu achei fantástica, mas depois eu evidencio que agora eu não estou me recordando. Mas a hora que você estiver falando eu vou me lembrar. Então, esse curso foi um divisor de águas. É como se minha vida antes do curso foi assim, foi limitada, e depois do curso eu vejo novas possibilidades, já consigo ver um futuro bem melhor no meu próprio trabalho. Eu já consigo fazer voz para o surdo com mais segurança, que era um medo que eu tinha antes. Eu ia para palestras, já interpretei para uma palestra, para uma plateia de 500 pessoas, e eu lá interpretando, eu não sentia insegurança, eu não sentia vergonha. Mas quando eu precisava pegar o microfone para falar o que o surdo queria perguntar, eu tremia, eu não conseguia falar. Isso aí faz parte do meu trabalho. Eu preciso falar oralmente com segurança também, não só na língua de sinais. Então, esse curso está me ajudando no meu trabalho como intérprete de Libras, está me ajudando nas minhas comunicações interpessoais, está me ajudando com meus diálogos internos. Lembra que a gente falou sobre o autojulgamento? Não tenho mais. Não sinto mais vergonha, não sinto vergonha da minha voz, do meu sotaque. Eu já me aceito mais. Então, por isso que eu falo que esse curso foi um divisor de águas. Porque antes do curso, eu era uma. Depois do curso, eu vejo milhões de possibilidades. Eu vou retomar, Bárbara, a primeira live que a gente fez, para a gente pôr uma do lado da outra e a gente conseguir ver a Bárbara Evelyn daquela época, a Bárbara Evelyn de hoje. E fantástico a gente começar a observar ao invés de julgar. E mais um feedback que eu tenho para te dar, feedbacks são presentes, Bárbara. Uma das horas assim que eu gostei muito da nossa live foi no comecinho, você começou a falar um negócio, você soltou um minha gente depois, que é uma coisa bem regional aí de vocês. E eu achei muito legal, é uma marca, né, que a gente carrega e que algumas pessoas ficam tentando esconder a todo custo. Só que tudo que a gente tenta esconder demanda energia. Energia esta que poderia estar sendo usada para evidenciar minha gente. É igual eu, Bárbara. Eu estou morando aqui em Porto Alegre. Quando eu solto um trem, um uai, as pessoas geralmente têm essa mesma percepção que eu tive quando eu ouvi o seu minha gente. Então é fantástico. É muito bom, Bárbara, a gente trabalhar com pessoas dedicadas, a gente semear em um solo que a gente vê que está se esforçando para gerar frutos, para gerar os seus próprios frutos depois. A sensação é essa, que a gente planta uma árvore que vai crescer e vai alimentar outras árvores, outras pessoas com as suas sementes depois. Bem a ideia do sol e do girassol. E eu quero muito te agradecer, Bárbara. Todas as vezes que eu te faço qualquer tipo de convite, você se coloca muito solícita. E eu queria que você falasse de uma questão específica, Bárbara. E eu não estou dando um feedback para que seja diferente, não. É só uma observação que eu vi uma cabeça passando ali em algum momento. Isso quer dizer que tem alguma outra pessoa no recinto. Como é para você estar em pé, gravando, interpretando, sendo que tem alguém te vendo aí? Conta pra gente quem que é, se é da família, se não é. Como é que é essa questão hoje e se sempre foi assim? Então, meu irmão, eu estou aqui na casa da minha mãe, que é ao lado da minha casa. Meus filhos, deixa eu ver quem tá ali mais. Só. Quem tá mais aí? Quem tá aí, mamãe? Andressa, amiga do meu irmão. Tem muita gente aqui. Hoje eu não sinto vergonha, mas antigamente, principalmente quando eu precisava gravar as minhas atividades do curso de Libras, quando eu iniciei lá em 2007, eu precisava gravar escondido, eu tinha vergonha realmente, porque eu já ouvi essa frase, vai ser bem regional daqui, ai meu Deus, falar assim, ô menina, tu tá doida, é? O que é isso?
Eu estou treinando para apresentar o trabalho. E aí era uma resenha, como eles dizem aqui, era uma resenha. E eu Resenha. senti a vergonha. Mas hoje não. E hoje eu consegui o respeito, mesmo que não tivesse, eu continuaria, porque hoje eu tenho outro pensamento. Mas hoje eu alcancei o respeito de pessoas ao meu redor, que eles não riem mais, eles não falam mal, eles respeitam, apoiam e estão vendo o resultado. Legal. A Graças gente a tem Deus. Mas se não dois. tivesse, eu continuaria da mesma forma. Nós temos dois comentários aqui. Um é do meu primo muito querido, lá de Ubá. Um beijo, Arroz, que está aí com a gente. E o outro é da sua xará. A Evelyn está perguntando aqui. Na verdade, ela fez um comentário e eu quero que você dê algum direcionamento para ela. Bárbara. Boa, eu super tenho vergonha com gente me olhando. Perdi a concentração total. O que você diz para ela diante dessa construção que você trouxe, Bárbara? Não, não é ignorar. Você sabe que as pessoas estão ali, mas se você se sentir um pouco mais nervosa, se sentir mais intimidada, você usa esse sentimento para respirar e perceber aquele momento. Não tenta fugir daquele momento, não tenta se esconder como eu fazia antes, eu me escondia para gravar. Não, encara, se esforça, que você vai conseguir. Tudo é prática. Então, se você nunca gravar ou se gravar uma vez, ficar com vergonha e parar, você não vai se desenvolver. Então, o que eu posso lhe dizer com a pouca experiência que eu tenho é continua firme, respira e vai. Aí, aos poucos, você vai quebrando essas coisas. Eu consegui gravar, Christian. Sabe onde? Primeira vez, viu? Ah, No supermercado. Eu fui no Atacadão, aí tem Atacadão. Eu fui e queria mostrar algumas coisas que estavam com preço muito baixo. Eu sou mãe, tem muitas seguidoras que são mãe, que gostam de ver isso, sabe? Então movimenta bastante o meu Instagram. Então eu fui até o Atacadão com meu carrinho de compra, estava sozinha. Só olha, minha gente, que legal. Isso aqui, o preço está aí mostrando, e tinha pessoas passando e elas olhavam assim. Antigamente eu não faria isso, hoje eu fiz com muita naturalidade, sem culpa, sem peso na consciência, e foi muito legal as pessoas comentando no direct do Instagram, interagindo. Então eu penso assim, eu passei dessa fase, eu quebrei aquilo que me limitava naquele lugar. Entende? Então, para mim foi válido na minha trajetória. Se eu precisar hoje gravar uma aula de Libras sobre um conteúdo que é coisas do supermercado, por exemplo, eu não vou ter vergonha de uhum. gravar sobre aquele conteúdo mostrando realmente um supermercado, porque eu já quebrei aquela fase, eu já passei daquela fase. Então, o segredo Literalmente, é quando você diz fase, pensa no joguinho do Mario Bros, que ele ficava numa ilha, depois ele ia para outra ilha e depois ele passava de fase. Aquela fase ali já passou. Se você gravar no mercado, você vai passar de fase, vai desbloquear aquele lugar. Lá no Mario Bros a gente volta na fase que a gente quiser, do dia que a gente quiser. E aí você volta no mercado no dia que você quiser e produz conteúdo lá, gera valor lá. Só que teve uma coisa aí que você falou na sua fala que eu discordo, e eu não admito que você fale, inclusive, Bárbara, que é dizer que você não tem muita experiência, que você tem pouca experiência. Tá na cara que você tem muita experiência, Bárbara, muitas horas de dedicação. E aí a gente vai ver isso. A hora que a gente botar um vídeo seu do lado do outro, aí você vai me falar se você tem ou não tem muita experiência. E não se repita isso, Bárbara, tenho pouca experiência. Você tem muita experiência, muita dedicação. E o reflexo está aí, você gravando na frente da sua família. E as pessoas querem o nosso bem, gente. Por mais difícil que seja ouvir isso, a gente posta um negócio achando que vai vir pedra. E é o que a Bárbara falou. As outras mães, nossa, Bárbara, obrigado, não sabia disso, Bárbara, que legal, tal. Muitas pessoas não comentam, muitas pessoas gostam e não comentam. E muita gente não gosta e não comenta. E é assim que funciona, né? Bárbara, quero te agradecer demais. Eu gostei muito dessa nossa live. O planejamento era 25 minutos, a gente está quase com 25 minutos, né? Mas está sendo incrível. E um ótimo final de semana para você. Novamente digo que é muito bom acompanhar a sua caminhada e a gente segue junto nessa, viu?
Muito obrigada, Cristi. Estou aprendendo muito. O seu nome vai estar lá no meu TCC. Já está no relatório de estágio, quando eu falei que estou usando as técnicas de oratória para relaxar, para conseguir fazer o meu conteúdo chegar até os alunos. Então, eu já aprendi muito, acredito que eu vou continuar aprendendo e eu te indico para todo mundo que me pergunta, porque realmente mudou a minha vida. Obrigada. Obrigado. Fica com Deus. Dá um abraço nessa turma toda aí que tá de torcida para você, viu? Até mais. Até mais.